Vocês sabiam que a ferida do abandono nem sempre cresce quando os pais vão embora, lá na infância? Porque muitas pessoas cresceram com pai e mãe dentro de casa e mesmo assim se sentem abandonados até hoje. Porque existe um tipo de abandono que é silencioso, que não deixa histórias dramáticas, mas deixa um vazio emocional enorme. Tem muita gente que cresceu com os pais presentes fisicamente, né? Tinham comida, roupa, escola, tudo no lugar. Porque os pais realmente acreditavam que estavam fazendo o melhor. Porque para eles, amar era garantir que nada faltasse para essa criança. E eu não estou falando que isso não seja importante na vida de uma criança. Ou que não seja uma forma dos pais demonstrarem preocupação e amor. Mas não é só disso que uma criança precisa. Uma criança não precisa só sobreviver. Ela precisa se sentir vista. Ela precisa sentir que seus sentimentos importam, que suas emoções são acolhidas, que alguém está ali de corpo e alma para ela. Porque presença física não é o mesmo que presença emocional. E muitas vezes, pelos pais estarem sempre ocupados, cansados, preocupados com os problemas deles, isso fazia com que eles se tornassem frios muitas vezes, distantes, não sabiam conversar sobre sentimentos com essa criança, às vezes não perguntavam como foi o dia dessa criança na escola, não acolhiam o choro dessa criança, não validavam as dores dessa criança, principalmente as dores emocionais. E isso gerou a sensação nessa criança de eu estou aqui, mas ninguém me vê de verdade. E essa sensação cresce com ela. Então essa criança, ela acaba virando aquele adulto que sente que as suas emoções ou que qualquer necessidade que essa pessoa tenha na vida não é importante. E ou também ela acaba adquirindo um medo extremo de ser abandonada, então ela passa a se anular para agradar o outro, porque assim ela acredita que o outro vai aceitar ela e não vai abandoná-la, se ela fizer todas as vontades do outro, se anular para agradar as outras pessoas. Ou ela acaba tendo sempre a sensação de estar sozinha, mesmo tendo uma companhia, porque ela sempre vai estar com aquela sensação do abandono, da falta do acolhimento que teve lá na infância. E muitas vezes ela nem entende de onde essa sensação vem. Porque ela pensa, bom, os meus pais sempre estiveram comigo. Isso não é por causa de uma falta deles, porque eu cresci com os meus pais ao meu lado. Pois bem, e é aí que tá. Esses pais, eles estavam fisicamente, mas emocionalmente nem sempre. E perceber isso não é culpar os pais, é entender a tua história. Eu não estou aqui culpando os pais de vocês, tá? Porque muitos deles também não receberam presença emocional. Então eles deram o que eles sabiam dar. Aquilo que eles mesmos tiveram na infância deles. Mas hoje, tu, adulto, pode dar a si mesmo o que faltou lá atrás na tua infância. O que os teus pais não puderam, não conseguiram te dar. Então, o abandono não é só quando alguém vai embora. Às vezes é quando ninguém realmente está ali. Então, nem sempre aquele adulto que cresceu com os pais presentes lá na infância dele, que teve a presença ali dos pais, foi realmente uma criança que não se sentiu abandonada. Ou que não se sente abandonada até hoje, não tem esse sentimento inconsciente do abandono. Porque às vezes, como eu expliquei aí, né? Os pais, eles eram presentes fisicamente, mas não emocionalmente. Não eram aqueles pais que chegavam, que a criança que chegava depois da escola, os pais sentavam e conversavam na hora do café ou da janta e perguntavam, e aí, meu filho, como é que foi o teu dia de aula hoje? Tu tá precisando de alguma coisa? Tu tá indo bem na escola? Tá tendo alguma dificuldade em alguma matéria? Tá acontecendo algum problema lá na tua escola? Tu tá se sentindo bem? Tem muitos pais que não fazem isso. Que servem a janta ali da criança e acham que isso é o suficiente. E eu não tô aqui culpando os pais, não quero que os pais se sintam culpados. Eu quero que se tiver algum pai, alguma mãe aí ouvindo, que veja isso como uma forma de como vocês mudarem o comportamento de vocês com os filhos de vocês. Entender que uma criança, ela não precisa só de roupa e comida e escola. Ela precisa também se sentir acolhida emocionalmente. Ela também precisa de colo, ela também precisa de conversas. Ela também é uma pessoa que sente, tem sentimentos, se sente muitas vezes vulnerável.
se sente muitas vezes, né, fragilizado com alguma coisa que acontece no dia a dia dela. Às vezes ela quer compartilhar isso contigo, mas ela não compartilha porque ela acha que tu vai pensar que o que ela vai falar é uma besteira, que o que ela sente não é importante porque ela é uma criança. E muitos pais tratam seus filhos assim: ah, mas isso é problema da escola, isso aí é besteira, perto dos meus problemas de adulto. Mas para aquela criança, não. Para aquela criança, isso é importante. E ela quer que tu veja importância nisso, que tu ajude ela nisso também. Mesma coisa na adolescência também. Por exemplo, vou dar o meu exemplo de mulher. Eu muitas vezes sentia falta do meu pai chegar para mim e perguntar dos meus namorados, perguntar: e aí, Tuane, tá conhecendo alguém? Tá apaixonada por alguém? Ou até quando eu tinha os meus namoradinhos que ele sabia, muitas vezes eu sentia aquela falta dele chegar e conversar comigo e perguntar: e aí, o fulano tá te tratando bem? Ele te respeita, né? Isso, às vezes, a gente sente falta na adolescência. E muitas vezes os pais da gente não fazem isso. Então, tu, pai que tá aí me ouvindo, que é pai de menina, pergunta pra tua filha que tá namorando, seja pela primeira vez ou pela milésima vez, pergunta pra ela como que ela tá se sentindo dentro da relação dela. Mostra que ela tem um pai ali presente, preocupado com ela. Um pai que protege, que se preocupa com ela, com os sentimentos dela. Se a pessoa com quem ela tá se relacionando tá fazendo ela feliz. Entende? Isso faz a mulher se sentir segura. E aí ela não fica à mercê de validação dos machos que ela arruma depois. Entende? Porque ela se sente protegida pelo pai. Ela se sente validada pelo pai. Ela sabe que ela é preciosa pro homem que é importante na vida dela, que é o pai. Então ela não vai ficar querendo procurar isso nos parceiros. Essa validação, essa atenção, essa proteção. Entende? Mesma coisa, as mães. Conversem com as suas filhas. Não só com as suas filhas, com seus filhos também. Ensinem os seus filhos a respeitarem as mulheres, a respeitarem suas namoradas. Não ensinem eles a serem os machistas, preconceituosos. Conversem com eles, ensinem eles desde pequeno, desde a primeira namorada que eles tiverem, a respeitar elas. Busque conversar também com eles para entender sobre os sentimentos deles. Fale sobre sentimentos com os seus filhos, para eles não crescerem achando que o homem não pode chorar, que o homem não pode sentir, que o homem não pode se apaixonar, que o homem não pode sofrer por amor, entende? Então vocês... eu tô falando isso aqui pros pais não para julgar vocês, não para pesar a vida de vocês, porque eu sei que vocês têm a preocupação do dia a dia, com o trabalho, com coisas que realmente são importantes também na vida do adulto, mas o teu filho também precisa ser ouvido, ser acolhido emocionalmente. Porque às vezes o teu filho ele não quer o melhor videogame lá que tá na moda, a tua filha não quer a boneca lá tal que tá na moda. Às vezes ela quer, porque a criança gosta disso. Mas às vezes ela sente muito mais falta do teu afeto, do teu acolhimento emocional, do que coisas materiais. Porque só coisas materiais não vão suprir as necessidades emocionais dessa criança, desse adolescente. E para que essa criança cresça e seja um adulto seguro na vida, que não dependa da validação alheia o tempo todo, que não se sinta abandonado, que não se sinta insuficiente, que não se sinta incapaz, que não se sinta rejeitado, que não deixe com que as faltas lá da infância prejudiquem ele nas suas relações, ou até mesmo em outras áreas da vida, no trabalho, como profissional, dê esse acolhimento para essa criança, para esse adolescente, agora, enquanto ele é criança, enquanto ele é jovem. Porque lá, depois que ele crescer, quando ele tiver adulto, aí não adianta mais. Aí ele vai ter que precisar se dar isso, e vai ser uma situação bem difícil, bem complicada. Não é impossível, mas é difícil. E até que ele entenda isso, que ele vai precisar se acolher agora como adulto, leva tempo e muita terapia. E durante esse processo, muitas dores também. Então eu trouxe esse assunto agora aqui, que até saiu um pouquinho aqui do que eu estava falando, que era a ferida do abandono, faz parte também do assunto, né? Mas eu já trouxe aqui uma questão sobre o que gera a ferida do abandono, né? Para alertar os pais aí que estão criando seus filhos, né? Que estão aí na fase da adolescência, ou ainda são crianças, o quanto é importante esse acolhimento emocional. E como eu falei, não é que eu estou fazendo vocês se sentirem cobrados aqui, mas entenderem quanto isso é importante, vocês fazerem um esforcinho para trazer essa presença emocional também, não só a presença física, ou não só
achar que a criança só necessita de coisas materiais, entende? E tu, adulto que está aí me ouvindo, que passou por isso na tua infância, entenda que essa falta tu não vai conseguir ter hoje dos teus parceiros, das pessoas que estão ao teu redor, talvez nem dos teus próprios pais, e que tu vai ter que se dar isso, vai ter que se acolher, vai ter que acolher as tuas necessidades, as necessidades que não foram acolhidas lá na infância, vai precisar de terapia, vai precisar entender isso, para que tu não projete essas necessidades nos teus parceiros. E para que tu não busque o teu pai e a tua mãe nos teus parceiros afetivos, fazendo com que tu nunca consiga viver relações saudáveis. E sim dinâmicas aonde as tuas dores, as tuas feridas, essas tuas necessidades vão ser sempre espelhadas até que tu comece a enxergar, olhar para elas e curá-las. E acolhê-las. Tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer hoje aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham refletido junto comigo. Não se sintam aí julgados ou pressionados, principalmente os pais que ouviram aí essa reflexão de hoje. E vou aproveitar aqui também para falar das minhas leituras terapêuticas com o tarô, que inclusive eu tenho leituras terapêuticas focadas nesse tipo de assunto para identificar a ferida da criança interior, as faltas que o adulto teve lá na infância que hoje prejudicam ele na sua vida adulta, nas suas relações, principalmente, né? E ajudar esse adulto a acolher essas feridas, essas faltas dele, para que isso não seja projetado nas suas relações, tá bom? Qualquer dúvida, você sabe, deixa aqui nos comentários, me chamem aqui no direct ou no meu WhatsApp, que tá linkado aqui na bio do meu Instagram.